Então, quando a gente vai falar de felicidade, tudo que eu já pensei sobre isso vem à minha mente, entendeu? Então, hoje eu acho que vai ser legal a gente conversar sobre esse tema por conta disso. Perfeito. Então, assim... Rodrigo, e aí, posso ir? Tem certeza? Nunca. Ai. Então tá bom. Então, cara, eu vou até experimentar aqui mais uma jurubebinha aqui antes de começar. Essa aí tá curtida na pimenta, tá boa Claro. pra caramba. Nossa. Rapaz do céu, que delícia. Rodrigo, experimenta essa aqui. Ó, Tá. meu convidado hoje é tão fã de jurubeba quanto eu. Meu avô tinha plantado. É Tem mesmo? plantado ainda na casa dele. Ó, Pezinho de Peguei jurubeba. pouca. Meu avô tem plantado lá na casa dele. que delícia, cara. Pra tirar daqueles... Amargo e delicioso. É isso aí. Delicioso. Muito bem. Posso ir, né? Tem certeza. Então tá bom. Não tem, já falei que não. Jurubebas? Sim. Jurubebas. O pior e o melhor podcast do mundo. Estamos de volta e hoje para falar sobre um tema que eu considero assim extremamente importante, que é a felicidade. E para falar sobre esse tema, não é, a gente convidou o professor Gabriel Gonzaga, que além de ser mestre em filosofia e sociologia, é professor. É um cara que tem muito conhecimento e vai poder nos falar sobre busca pela felicidade, ou seja, a busca pela felicidade. Então a gente vai tentar entender aqui, de alguma forma, o que é a felicidade, certo? E aí a gente vai então discutir esse tema ao longo do nosso podcast de hoje. Mas antes eu queria dizer o seguinte, o seu like é muito importante porque o YouTube entende a relevância do programa e mostra esse programa para outras pessoas. Então, se gostar, dê o like, e se não gostar, dê o like também, né? Outra coisa muito importante é que você faça a sua inscrição no nosso canal, porque isso também traz relevância, né? E o sininho das notificações. Clica nele aí para ser avisado de todos os programas novos, né? De todas as novidades aqui no Jurubebas, beleza? Professor, seja bem-vindo, né? É um prazer tê-lo aqui, principalmente porque o nosso objetivo é trazer o máximo de conhecimento possível, né? E fugir do senso comum. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Bom, professor, eu estava dizendo aqui antes, né, que eu me sinto um pensador prático, né? Porque é um hábito que eu nem sei de onde vem. Eu sei que começou muito cedo. Eu acho que lá com os meus 5, 6 anos eu já fazia isso, né? Todas as vezes que eu pegava lá alguns materiais para fazer os meus brinquedos, que é outra característica que eu desenvolvi, né? Eu ficava imerso em pensamentos ali e tal. Então eu adquiri um hábito de pensar. E felicidade é um tema que eu sempre pensei muito, né? Para mim, professor, do meu ponto de vista, né, felicidade é um estado natural. Ou seja, eu acredito que todos nós nascemos repletos de felicidade. Ou seja, o nosso estado natural é ser feliz, ou seja, estar felizes. Isso é a conclusão que eu cheguei. E por quê? Porque ao longo da vida, vamos imaginar que esse estado natural seja representado por uma caixa vazia, beleza? Aí, ao longo da vida, quando eu começo a ser provocado pela escola, pelo conhecimento, pelos amigos, pelos pais e tal, e começam a inserir em mim outras coisas, e eu começo a pensar, isso vai provocar, além das coisas boas que o conhecimento pode trazer, isso vai provocar algum nível de estresse, e aí eu vou lá naquela caixa que estava vazia e coloco lá alguma coisa, certo? Isso vai provocar um certo nível de insatisfação, eu vou lá e coloco lá. A propaganda, né, que me incita a ter desejos, e muitos deles não realizáveis,
vão criar outra situação e eu vou lá e coloco nessa caixa. A ansiedade, parte dos momentos de depressão, e vou enchendo essa caixa, cujo estado natural, ou seja, vazia, ela representava a felicidade. Então, se a gente tinha lá nessa caixa, vamos botar 50 centímetros cúbicos livres, agora eu tenho 10 centímetros cúbicos por conta de tudo que eu coloquei lá ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, uma vida inteira, não sei, né? Mas aí a minha percepção de felicidade é muito menor, porque eu não consigo mais sentir a caixa inteira. Eu consigo sentir parte dela. Então, se eu fosse fazer um enunciado sobre felicidade, eu diria que felicidade é a ausência de sentimentos opostos à felicidade, né? Porque eu creio que felicidade é um estado natural interno. Talvez algumas provocações externas nos direcionem para essa caixa, para a gente tentar sentir aquilo. Por exemplo, você ganhou um presente, você ganhou um beijo, você foi preferido por alguma mulher e tal, não sei o quê, e aquilo te trouxe um certo prazer. Esse prazer está lá naquela caixa. Dependendo do espaço vazio, ou seja, do grau daquele espaço vazio, você vai conseguir sentir algum tipo de felicidade, mesmo que por um pequeno espaço de tempo. Então, a busca pela felicidade, né, agora entrando no tema, sobre o meu ponto de vista, seria esvaziar essa caixa de novo. E esse processo aí agora é contigo, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Ótimas palavras. Né, isso vai totalmente de encontro assim, com Aristóteles, né, que é o filósofo que a gente vai mais trabalhar hoje. Quando a gente fala na filosofia de felicidade, a gente geralmente se remete ao Aristóteles. Né? O Aristóteles, ele é um autor de várias obras e tudo mais. Foi aluno de Platão, né? Aluno na academia de Platão, fundou o seu liceu. Né? O Aristóteles, ele era macedônico, ele é conhecido como o Estagirita, que ele era da cidade, da polis, né, de Estagira, não é? E quando ele já estava com a idade mais avançada, ele escreve um livro chamado Ética Nicômaco. Né? Não se sabe bem ao certo quem era esse Nicômaco. Né? Poderia ser o pai dele, poderia ser um filho dele. Isso não é muito bem explicado historicamente, a gente não tem muitas fontes, né, confiáveis. Mas nesse livro ele vai discutir essencialmente a questão da felicidade. A busca pela felicidade como um viés ético. Né? Ele não necessariamente fala o que é felicidade. Ele se refere à busca pelo que ele chama de felicidade. Sim. Entendi. Ele traz alguns conceitos, mas é mais interessante a gente pensar nessa felicidade como uma busca, não como uma coisa que você possui. Entendi. Né? Porque quando você possui a felicidade, é uma ilusão. Né? A gente acha que a gente vai alcançar a felicidade com bens materiais, né, essas coisas, mas não, a felicidade, como você disse, é subjetiva. A gente não esvazia a caixa, né? A gente não esvazia a caixa, a gente preenche a caixa com mais coisa, buscando felicidade, buscando aqueles momentos. Olha que loucura, né? Se a gente coloca mais coisas na caixa, é menos felicidade. É menos felicidade, exatamente. Né? E essa analogia com a caixa é perfeita para a gente entender o Aristóteles, porque o Aristóteles, ele é um filósofo que vai se diferenciar do seu mestre, do Platão. Platão é aquele cara do mundo das ideias, mundo sensível, mundo material, né? O mundo material é o mundo das enganações, né? O mundo das sombras. É o cara que tirou o pé do chão. Tirou o pé do chão, já estava lá no mundo das ideias dele, né? O Aristóteles não. O Aristóteles, até nessa pintura aqui, do Rafael de Sanzio, na escola de Atenas. Já viu ela? Você consegue mostrar, Rodrigo? Nessa pintura você vai observar que Platão está com o dedo para cima, apontando que o ser, que a verdade, está lá no mundo das ideias, e o Aristóteles, ele está com a mão para baixo. Né? Ele está voltando a mão, a face de sua mão para baixo, mostrando, indicando que o ser, que a verdade, só pode ser conhecida através do mundo.
E é através das experiências, que é aquilo que você disse, né? A gente tem uma experiência negativa, a gente deposita nessa caixa estresse, angústia, ansiedade, não é? Nervosismo, né? A cada estímulo que a gente vai tendo ao longo da vida e a gente tem uma reação negativa, a gente vai colocando aquela reação negativa. Se a gente tem uma reação positiva, a gente tem uma reação positiva. Então, tô andando na rua, bateu no meu carro. Bom, você pode escolher, né, colocar uma reação negativa ou uma reação positiva. Você pode escolher colocar alguma coisa na caixa ou tirar alguma coisa de lá. Ou tirar alguma coisa de lá. Né? Bom, você analisa a situação, tem o seguro, né? Seguro está em dia. Na verdade, o que você poderia fazer em relação a isso? Não poderia fazer nada. Isso aqui é um fato concreto. O copo quebrou, e aí? Você acha que a raiva pelo fato do copo ter quebrado e tal vai trazer o copo de volta? Não. Então, tudo bem que a gente não é perfeito a esse nível, mas o correto seria isso. Isso aqui está estabelecido. Próxima página. Catar os cacos ali, pronto, limpar, acabou. Sujeira, jogar fora. Bola para acabou. frente. Bola para frente. Não pode fazer mais nada. Não dá para voltar. Aristóteles tinha esse comportamento. Ele vai defender isso. Né? Ele vai defender isso através de um princípio que ele cria, que é o da justa medida. Né? Felicidade, ele vai entender como eudaimonia. Essa busca pela felicidade, né? A felicidade no grego é a eudaimonia. Seria você encontrar o seu lugar no mundo. Compreendi. Né? Então, assim, a gente estava conversando antes, né? Você gosta de fazer trabalhos com madeira. Essa é o seu lugar. Comunicar e fazer trabalhos com madeira. Esse é o seu lugar no mundo. Essa é a sua eudaimonia. É aí que eu entro na caixa. É aí que você entra na caixa. É aí que você se torna feliz. Né? Fazendo isso, é assim que você se torna feliz. Você encontrou a sua felicidade. A sua felicidade é trabalhando com madeira e trabalhando com comunicação. Engraçado isso, né? Olha só que raciocínio interessante. Quando você entra na caixa, né, você vai entrar em contato com o que você tem de melhor. E esse sentimento tá lá, ele tá lá. Você repara, você nasceu com ele, a caixa estava vazia, entendeu? Aí você foi enchendo de coisas e tal, não sei, um belo dia você entra lá e fala, isso aqui não serve, isso aqui também não, isso aqui não faz sentido, sabe? E aí você começa a perceber um estado natural de prazer que eu chamo de felicidade, né? E muito interessante isso, entrar na caixa. Entrar na caixa. E isso me lembrou uma coisa que eu sempre tento levar para os meus alunos, né, em sala de aula. Eles sempre ficam, professor, para que eu vou precisar disso? Fórmula de Bhaskara, professor, para que eu vou precisar de fórmula de Bhaskara na minha vida? Não sei o quê. E eu sempre falo alguma coisa no sentido de, olha, pode ser que objetivamente você nunca vai precisar da fórmula de Bhaskara, pode ser que objetivamente você nunca vai precisar do Aristóteles, mas só de você ter a oportunidade, aproveita essa oportunidade de ter esse contato com Aristóteles, com Pitágoras, com a fórmula de Bhaskara, né? Essas coisas boas que a escola de um modo geral te oferece, tenha um bom contato com isso. Eu acho que é difícil, né, para as pessoas compreenderem que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai usufruir daquilo que te rodeia, ok? Exato. Então, assim, imagina você indo para um país estranho, por exemplo, cujo idioma seja o grego, né? Aí lá nesse país tem um monte de coisas assim que chamam a sua atenção e tal, e todos os rodapés estão escritos em grego. Quando você não consegue ler aquilo para entender o que é aquilo, qual é a sensação que fica? Né? Fica uma sensação ruim. Cara, eu poderia saber de tudo isso aqui se eu soubesse grego, por exemplo, né? Ter o conhecimento filosófico, entender como as coisas funcionam, é fundamental para qualquer um entrar na caixa. Entrar na caixa. As pessoas não... É como se fosse uma espécie de mapa da mina, né? Olha só, para você ser feliz, vamos lá, para você buscar a felicidade, você tem que, no mínimo, conhecer algumas coisas, entender alguns conceitos. Por exemplo, quando você não se satisfaz com o que você tem, imagina, quando você vai ter a satisfação de ter alguma coisa?
né? Se é que isso tem alguma importância, que é muito mais importante ser do que ter. Mas vamos lá. Imagina se você... Não, olha, eu comprei um celular novo, última geração, aí, cara, saí feliz e tal, fui numa balada, e aí cheguei lá, o meu amigo aparece com um celular que saiu ontem. E o que eu comprei saiu a semana passada, pronto. Aí você já está infeliz porque você queria o outro celular, ou seja, não é o celular, é o fato de possuir aquilo por outros motivos. Então, se você não consegue ser feliz, valorizar o que você tem agora, nesse momento, você não usufrui de nada. É tipo assim, escuta, que gosto tem essa comida que você está comendo? Como assim? Tá vendo? Você não está sentindo o gosto da comida que você está comendo agora, porque você está pensando na comida de amanhã, na outra comida. Ou assim, você tem lá um prato com arroz, feijão, bife, ovo, e pensando assim, nossa, se fosse lagosta, se fosse não sei o que e tal. Cara, que loucura! Então, ter o conhecimento é fundamental por isso, né? Porque você tem condições de dizer, não, peraí, ó, eu tenho isso, tá ótimo, tá. Não impede que você sonhe. Não é proibido sonhar, né? Não. Você pode, olha, você tem um Fusca e gostaria de ter uma Ferrari, ok, beleza, eu gostaria de ter uma Ferrari. Agora, ficar triste porque você tem o Fusca? Como Não. assim, ué? Então, deixar de aproveitar o Fusca porque a sua vontade é ter uma Ferrari, isso é uma doença. E essa doença vem pela falta de conhecimento, professor. Pela falta de conhecimento, exatamente. Aquele amor pelo que a gente não tem. Né? E quando a gente tem, a gente já não quer mais, a gente já não tem. Eu costumo dizer o seguinte, sabe esse carro que você comprou, novo? Ele não vale mais nada para a empresa que construiu ele. Exatamente. O que você vai... O próximo é que tem valor para eles. Esse carro aí já não vale mais nada. Já foi vendido. É. A ideia já foi vendida. Então, nesse mundo, né, nesse mundo da propaganda e tal, eu fico imaginando você tá sentado na sua casa, na sua sala lá, tal, vendo televisão ou navegando na internet e tal. Aí aquilo está dizendo o tempo todo, ó, você precisa conquistar a felicidade, ó, você precisa disso, ó, você precisa daquilo. Você não acha nada para dizer para você, ó, o que você tem é suficiente, entendeu? O que você tem já tá de bom tamanho, já tá do caralho, cara. Aproveita isso, usufrua disso. Não, a laranja vai apodrecer porque você está sonhando com a mexerica, entendeu? Perfeita analogia. É isso. Então, assim, a busca pela felicidade, do ponto de vista filosófico, se a gente você está falando de Aristóteles, né? Uhum. Então, assim, para além dele, essa busca ficou mais simples, foi ficando mais simples com gente que pensou diferente dele ou que tentou pensar usando ele como referência, professor? Olha, o Aristóteles, historicamente, ele está situado, a antiguidade ela tem 5 fases: período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o helenístico. O Aristóteles ele está na transição dos 2 últimos, do clássico para o helenístico, né? Então ele estava observando uma mudança no seu modo de ver o mundo, né? Cada vez cidades maiores, ele era macedônico, professor do Alexandre o Grande, né? O Alexandre estava conquistando muitas terras, né? Ele consegue o seu liceu, que era a sua escola de filosofia, e lá, curioso, ele tinha uma prática, né? Que ele e os seus discípulos, eles caminhavam pensando. Eles saíam pela natureza e filosofando. É isso que você falou, que eu penso nas coisas desde quando eu era pequeno, né? Faço os meus brinquedos, construo as coisas. E isso, Aristóteles tem um nome para isso, né? É o espanto. É o que move a gente para a filosofia, para uma atividade filosófica, uma atividade crítica também, né? É o Dalmatzen. Esse Dalmatzen, ele é o que te faz olhar um problema e buscar uma solução para aquele problema. Isso é uma atitude filosófica. Isso cria a filosofia, mas também cria a física, a química, a arquitetura. Isso cria o desenvolvimento, né? Cria o desenvolvimento. Cria a nossa humanidade, né? Cria a nossa humanidade, esse olhar crítico de você olhar e falar assim, olha, tem um problema aqui. E eu posso consertar esse problema,
né? Eu posso fazer aqui, né? Eu também, quando eu era criança, eu gostava muito de fazer meus brinquedos e tal. Meu pai sempre me ajudou bastante, a gente ia, comprava madeira, fazia as coisas. Eu fiz uma vez uma guitarra de 2 braços. Ó. Eu e meu pai, a gente construiu uma guitarra de 2 braços. Botaram ela para funcionar, não? Não era totalmente funcional, foi um protótipo, assim. O instrumento é meio difícil de fazer, mas eu me diverti pra caramba. Nossa, eu peguei, coloquei corda nela e eu brincava, nem sabia tocar. E o quanto essa atividade traz conhecimento pra gente, né? Exatamente. Agora, a gente não tem noção da dívida que a gente tem com esses pensadores, com essas pessoas que nos colocaram no ponto que nós estamos hoje, né? Do ponto de vista do desenvolvimento humano mesmo. Porque assim, mas porra, esse cara tava lá na antiguidade, sem nada. Imagina se esse cara tivesse aqui nesse momento, com tudo que a gente já construiu, com todas as coisas a favor dele. As conclusões que um sujeito desse chegou lá atrás, imagina, cara. Ou seja, a dívida, ela é impagável. Impagável, não tem como, né? E quando a gente fala dessa questão, né, não é nesse ponto aqui, né, a reflexão que vários autores, não só Aristóteles, mas outros que ele vai inspirar depois, Zenão, Epicuro, né, as escolas helenísticas, que agora está tendo uma releitura bacana, o pessoal na internet está fazendo uma releitura interessante dos filósofos helenistas, né, principalmente dos estoicos. O estoicismo ele vai influenciar a ética cristã, que é uma ética que a gente tem até hoje, muito próxima, né? Que é uma ética que basicamente é aceitação, né? Você aceitar, olha, se aconteceu alguma coisa, né, de errado, de ruim na minha vida, bom, né? É o famoso Deus escreve certo por linhas tortas. Vamos aceitar. Engraçado é o seguinte, né? Essa é uma posição temporal, ou seja, ela aconteceu lá, alguém pensou isso, alguém transformou isso num conceito filosófico e você pode seguir ou não. Né? E o mais interessante é que outros filósofos, outros pensadores pegam, fazem esse alinhavo, vamos dizer assim, ao longo das décadas, dos séculos e tal, e vão dando outras opções. Né? Então, eu não concordo com a lógica cristã, por exemplo, com a ética cristã. Beleza, tá. Mas por quê? Não, porque eu li um pensador assim, um pensador assado, e tem mais esse pensamento, sei o quê. Ou seja, você vai se construindo, e na filosofia isso é óbvio, né? Assim, a gente tem aí filósofos que pensaram coisas que hoje, quando você dá de cara com aqueles conceitos, você fala assim, cara, mas como assim? E aí você vai raciocinar. Um dia me veio num desses momentos aí de mergulho, vamos dizer assim, né? Em que eu faço uma imersão, assim, às vezes você fala assim, cara, onde é que você estava? Pois é. E isso acontece diariamente comigo. Tanto é que eu adquiri o hábito de falar sozinho. Agora, na pandemia, eu descobri uma forma das pessoas não olharem para mim como se eu fosse louco, né? A máscara. Então, quando eu saio por aí de carro e tal, eu estou falando sozinho o tempo inteiro. Eu ponho máscara, acabou. Ninguém fica olhando. Com quem que esse cara está falando? Será que ele está falando no celular? Eu acho que eu até já tomei algumas multas por conta disso. Aí meto a máscara lá e falo sozinho com um louco, entendeu? Que talvez eu seja mesmo, né? Mas é muito doido isso, né, cara? Muito doido. E a busca, a gente fala, né, de busca de felicidade. Seria muito bom se tivesse um manualzinho, né, falando, olha, vira aqui, segue reto, contorna rotatória. Pronto, chegou na felicidade, ou se não tivesse uma pílula que a gente tomasse. Assim. Esse é o meu grilo com a tal da autoajuda, viu? Né? Exatamente, não existe. Não existe. Esse é o meu grilo com a autoajuda, porque a autoajuda pretensamente diz para você que se você fizer X coisas, você vai atingir um objetivo, né? 5 passos para ser feliz, por exemplo. Cara, só tem um jeito de você ser feliz, cara. Você entender... você entender do que se trata isso, né? Se você não consegue perceber a caixa, como que você pode colocar alguma coisa lá, ou tirar alguma coisa de lá, ou se inserir lá dentro dela,
Você tem que saber, né? Não tem jeito, não existe passos. Não, tal, você vai acordar de manhã, vai olhar, obrigado, natureza, por tudo que você está me dando. Obrigado, não sei o quê. Cara, tenha dó. Você precisa de conhecimento, você precisa conseguir ter um raciocínio crítico sobre as coisas que te rodeiam. Fala, escuta, por que eu estou tão insatisfeito, cara? Por que eu estou insatisfeito? Não, porque, cara, eu acho que o meu celular deveria ser outro, eu acho que o meu carro deveria ser outro, eu acho que a minha mulher deveria ser outra, eu acho que, sabe, a minha empresa deveria ser outra. Eu não estou satisfeito com nada. Talvez, a partir do momento que você perceba isso com consciência, né, com estrutura, com lastro, você esteja dando o primeiro passo na busca pelo que a gente chama de felicidade. Então, por isso que eu digo que a felicidade é a ausência do que é contrário a ela. Porque quando você começa a abrir mão de certas coisas, né, eu aprendi a fazer isso, professor. Eu aprendi a abrir mão daquilo que eu não preciso. Entendeu? É o essencial. E aí o seguinte, aí a minha vida mudou, cara. Mudou realmente. E aí você ficou rico? Não, tem nada a ver com rico, não tem nada a ver com sucesso, tem nada a ver com nada. Entendeu? Quando você aprende a abrir mão daquilo que você não precisa, você fica tão leve quanto uma pena, compreendeu? Vou dar um exemplo melhor para você entender. Eu pego uma mala, né? Aí coloco lá coloco 50 quilos de coisas dentro dessa mala e falo, tá aí a sua mala e você vai sair daqui e vai andar 1 quilômetro, beleza? O cara que tem conhecimento real, ele diria assim, Leal, o que tem nessa mala? Eu falo, olha, tem 50 quilos de coisas aí. Eu falo, não, então, já que eu vou carregar essa mala por 1 quilômetro, vamos abrir essa mala para eu dar uma olhada. Aí, então tá, aí eu abro a mala. Aí eu falo, Leal, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, isso aqui também não, isso também não, isso aqui não faz sentido. E vai tirando. No final das contas, a mala está vazia. Carregar só a mala é 1000 vezes mais fácil do que carregar aquela mala com 50 coisas lá, ou 100 coisas, que você não vai precisar quando você chegar no seu objetivo. É essa análise que você precisa aprender a fazer. E para isso, não dá para você, cagar e andar para os conceitos filosóficos que são importantes e vão te dar essa noção. Sim, porque o pensamento já está pronto. Sim. Né? O pensamento todo já está pronto. E já está pronto há muito tempo. Mas a gente não há milênios, e a gente não faz uso deles. Né? O ponto é justamente esse, né? Porque tudo já foi pensado. A gente só tem que ler, entender e colocar em prática. Né? E as pessoas, elas ficam nessa busca constante por uma felicidade que não é real. Ficam nessa busca constante por carregar coisas na mala, carregar coisas na caixa, comprar coisas. Eu preciso disso, eu preciso. Você precisa mesmo? Uhum. Né? Você se perguntar. Normalmente é porque você está insatisfeito com aquilo que você tem. Isso. Né? Ou senão você está numa ótica de senso comum tão grande que você está buscando. E você fala. No final do processo vai falar assim, olha, eu comprei lá o telefone XYZ, aí depois surge o XYZ linha, né? O XYZ2. Pois é, vai surgir até os 50. Os 50 e você não vai vencer isso. Agora você consegue sozinho. O legal disso é que você consegue sozinho. Você não precisa de mais coisas, mais pessoas. Você consegue sozinho encontrar o seu equilíbrio, a sua justa medida, né? Então você não precisa, né? Não precisa de buscar em outro lugar. A felicidade ela só vai ser encontrada se você tiver numa relação boa com você. Porque ela está em você, ela né? está em você. Ela não está fora de você. Nunca esteve. Então, se você não tem conhecimento suficiente para entender isso claramente, fala, não, cara, você não está entendendo. A felicidade está numa Ferrari, é mesmo. Então, por que as pessoas que têm Ferrari estão infelizes? Muitas delas não tem só Ferrari, não. Tem Ferrari, Lamborghini, Bugatti, sei lá o quê, palácios, casas, navios, iates e tal. E estão infelizes, cara. Então,
Está provado por A mais B que a felicidade não é algo externo a você, ela está aí dentro, ela precisa ser percebida. A caixa, meu irmão, a caixa, para você que está acompanhando a gente até aqui, a caixa vazia, o vazio é exatamente a felicidade. Pensa bem, o cara quando vai fazer meditação, né, os grandes... as pessoas que atingiram níveis assim altíssimos tal. Aí, qual é o objetivo? Não, o objetivo é esvaziar a caixa. Esvaziar a mente. Você pensa num céu brilhante. É esvaziar a caixa, amigo. Porque aí, quando você esvazia a caixa, os ruídos acabam. Entendeu? A ansiedade acaba, tudo acaba. E você passa a experimentar uma sensação que você vai chamar de felicidade, porque não tem outra palavra, assim, o que é isso que eu estou sentindo? Eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão... O que é isso? Ah, é felicidade, então. Tá bom, então dê o nome que você quiser. Eu costumo dizer, professor, assim, de vez em quando, né, quando eu tenho esses rompantes, esses rompantes filosóficos, né, eu costumo dizer o seguinte, você só erra quando você tem certeza. Por quê? Porque se você tivesse uma dúvida, a dúvida levaria você a falar, opa, aqui eu não vou meter o dedo não, porque pode ser que tenha energia e eu vou tomar choque, né? Agora, se você tem certeza que não tem energia lá e mete o dedão e tem, você vai tomar choque. Ah, eu vou ultrapassar porque vai dar. Aí não dá, pronto, você mete a cara no que está vindo. Estou dando exemplos muito simples, mas vamos entender isso do ponto de vista mais complexo. Cara, quando você faz a pergunta, por que eu estou insatisfeito? Porque, sabe assim, eu tô com um certo, uma ansiedade que não me deixa dormir direito. Por que está acontecendo isso comigo? Ora, quando você percebe, né, que o motivo está em você, não é externo, ele está em você. Fala, não, mas peraí, mas e se o meu patrão diminuiu o meu salário? Ora, ele pode ter diminuído o seu salário e você tem várias opções. Sair do emprego, procurar outro, melhorar, não sei o que e tal. A única coisa que você não deveria fazer é criar um sentimento ruim e instalar ele em você para você sofrer muito mais do que a perda de parte do seu salário. Isso funciona com as agressões que você sofre todo santo dia, o cara que te xinga no trânsito, a pessoa que te faz cara feia, o sei lá quem que você pede uma informação e o cara te dá aquela informação como se estivesse fazendo um grande favor, sei lá. O seu dia a dia, ele é repleto, né, de tentativas de te fazer infeliz, ou seja, de colocar coisas ruins na caixinha. Você permite se quiser. Agora, garanto a você que uma pessoa que tem conhecimento, ela está muito mais preparada para não aceitar que essas coisas sejam inseridas dentro daquela caixinha, né? Cujo espaço vazio, quanto maior o espaço vazio, maior o sentimento de felicidade. Perfeito, isso a gente chama de eliminação da potência. Pois né? A gente tem a potência de agir, a gente tem essa possibilidade, mas a gente pode eliminar ela também, a gente pode se recusar a agir. Quando a gente aceita um xingamento, responde de volta, ou se não, aceita aquele xingamento e fica só triste, remoendo, não busca uma solução para aquele problema, a gente está eliminando a nossa potência. Agora, se a gente recria, né? Se a gente ressignifica tudo aquilo... Se a gente traduz aquilo, se a gente digere aquilo da forma correta... Aí acabou, aí você tem potência para ir até onde você quiser. Né? Então o ponto é justamente esse, não é se entupir de coisa, o Aristóteles ele mesmo fala sobre, olha, é preciso virtude. Virtude o que é? É você ter um equilíbrio entre o vício da falta e o vício do excesso. Você precisa de dinheiro para viver. Esse Aristóteles era um cara do caralho. Ele era um cara do caralho, ele era massa demais. Cara. O Aristóteles ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, você precisa de dinheiro para viver, você precisa de um carro para viver, você precisa de uma casa para viver, mas não pode ser a coisa mais ruim do mundo, você não pode ter uma vida totalmente sem dinheiro e tal, porque senão fica difícil sobreviver, fica difícil você satisfazer as suas necessidades básicas até,
né? Mas você também não pode ter dinheiro demais. Se você tiver dinheiro demais, porque assim, nem sei o que eu tenho na vida. Você não pode querer isso, Não né? pode querer isso. Esse é que é o grande problema, né? O cara nunca, você é um saco sem fundo, cara. Você tem que equilibrar, né? É que nem você falou, olha, pra que eu vou pegar 2 malas com 50 quilos cada e andar a minha vida toda, sabe? Cara rico pra caramba, tem que ficar andando num carrão, mas tem que andar num carrão blindado, não pode abrir o vidro, não pode sentir uma brisa assim no rosto e tal, de manhã, um domingo de manhã, sair com o vidro aberto, não pode. O que você vai precisar lá no final da sua caminhada? O que você vai precisar lá é o que você tem que levar. É o famoso caixão não tem gaveta. O resto, veja bem o que eu estou dizendo aqui. O que você precisa, o que você vai precisar lá no final da caminhada é o que você precisa levar. Todo o resto você precisa consumir no presente, enquanto você está vivendo, né? Porque quando você projeta para o futuro, aí alguém fala, Léo, mas quer dizer, eu não tenho que fazer uma poupança? Como é que se acontece um negócio tal? Tudo bem, cara. Dentro das possibilidades aceitáveis. Agora, tem gente, meu irmão, que acumula tanto, mas tanto, que chega um ponto que a pessoa nem consegue usufruir nada. Ela só quer acumular. Não sei, é uma doença isso. É uma doença. Agora, veja bem, não é só coisas, não. Né? O pior é você acumular a desinformação. E normalmente, quando um aluno, né, chega e diz, professor, mas para que eu vou precisar que esse cara falou aqui? Para que você vai precisar? A sua vida está sendo regulada pela falta da informação que você deveria ter. Entendeu? É assim, escuta, você está radicalizado. Como assim? Você está radicalizado. Vou dar um exemplo aqui de como que você está radicalizado. Se eu chego para você e digo assim, escuta, o Bolsonaro é um safado. Quando você está radicalizado, qual é a resposta que você dá? Você fala assim, e o Lula? Ou seja, você cria uma referência, né, que meteram na sua cabeça para justificar que o outro é safado. Agora vamos para a situação contrária, né, do outro lado. Eu chego e digo, o Lula é um safado. Aí você responde, e o Bolsonaro? Ou seja, de novo, você criou uma referência para justificar a safadeza do sujeito que eu falei que era safado. A resposta correta para isso seria, é mesmo? Você acha que o Lula é um safado? Ou você acha que o Bolsonaro é um safado? Por quê? Me diz por quê e me dê as referências que eu tenho todo o interesse em saber para mudar uma opinião que está em mim, que pode inclusive não ser a minha opinião, pode ser que alguém colocou isso na minha cabeça, paulatinamente, porque ninguém faz a lavagem cerebral de uma vez só, né? Lava um pouquinho, vai lavando, chega uma hora que está completamente lavado e na sua cabeça tem um baita de um cabresto lá. E perceber isso é muito difícil. Agora, se você conhece, né, parte, não tudo, claro, mas parte do pensamento filosófico, né, de que outras pessoas pensaram já e tal, se você tem conhecimento, lavar o seu cérebro vai ser muito mais complicado, viu, meu irmão? Sim, e também a questão de você ter encontrado o sentido da sua vida, né? Porque a gente sempre tem essas questões, né? Qual o sentido da vida? Né? Pra onde? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que serve? Estou vivendo para quê? Estou vivendo para quê? E aí você vai perceber, e de acordo, né, com essa mesma perspectiva, olha, qual o sentido da minha vida? Minha vida está sendo replicar um monte de coisa que me dizem que é certo. Eu estou buscando realmente o que é certo, né? Ficar nessa polarização, Lula, Bolsonaro, não sei o que. Isso é de fato verdade? Isso é de fato buscar um sentido para minha vida? Com certeza, isso é muito ruim. É muito ruim. Né? Então, assim, eu percebo que quanto mais as pessoas, né, vão caindo
nessas armadilhas, né? De, comprar celular novo, comprar o carro novo, comprar não sei o quê. Ou se não, aquela armadilha de política, né? Esquerda, direita, né? Ficar que nem caranguejo, né? Andando de um lado pro outro, assim, não vai pra frente, não vai pra trás, fica de um lado pro outro, né? Lula, enquanto você fica nessa, você tá perdendo o sentido da sua vida. Claro. Enquanto você fica buscando essas coisas que não fazem nada, que não agregam nada na sua vida, você tá perdendo tempo. E o tempo, ele é curto. E esse tempo você podia estar buscando a sua própria felicidade no seu sentido. Não é? Buscar fazer, né, no seu caso, móveis, né? No meu caso, né, eu gosto bastante também de pesquisar essas coisas relacionadas à filosofia, gosto de arte, gosto de música. Então, eu poderia estar pesquisando novos estilos musicais, poderia estar pesquisando novos artistas, poderia estar visitando, né, Você museus. poderia estar construindo algo palpável, né? Palpável. Que é o que vai chegar com você lá no final. Né, exatamente. Cara, Porque o conhecimento é fantástico, é por isso, né, cara? Assim, não, cara, ó, esse patrimônio, meu amigo, ninguém te toma, entendeu? Quanto mais você progride do ponto de vista intelectual, não é só conhecimento, eu estou falando de discernimento, né? Porque o conhecimento, ele aumenta a sua capacidade de compreender. Né? Não é, então tá, eu vou ler todos os livros, eu vou estudar, vou fazer todos. Não é isso. Você precisa melhorar, aprimorar a sua capacidade de compreender as coisas. Quanto maior for essa capacidade, maior será e melhor será o mapa para você entrar na caixinha. Exatamente. Veja bem, eu estou falando da caixinha cujo espaço vazio é a felicidade, tá? Eu não estou dizendo de comportamento, de pensamento não, porque no meu caso eu já nasci fora da caixa, mas essa é outra caixa, viu? Não é a caixa que nós estamos usando aqui como uma coisa para simbolizar o que seria a felicidade, que é natural em você, e o que você abre mão colocando outras coisas dentro dessa caixa, como a insatisfação, a ansiedade, o desgosto, sei lá o quê. Você vai enchendo essa caixa de coisas e aí vai sobrando menos espaço de felicidade, menos espaço cúbico de felicidade. E aí você vai ficando infeliz mesmo, é óbvio, né? Óbvio. Então, o conhecimento, ele serve para que você consiga entender o que te rodeia e entender a si mesmo, né? Uhum. É para isso. E essa capacidade, ela vai contigo. Isso é certeza. E quanto maior ela for, melhor será a sua vida. Com certeza, entendeu? Total. Não tem mapa da mina sem conhecimento, não. Não tem mapa entendeu? Da mina. De novo, é por isso que eu não consigo digerir a tal da autoajuda. Sim, entendeu? Não dá, não. Autoajuda, ela ajuda uma pessoa. O cara que está ganhando dinheiro com aquilo. O cara que escreveu, o cara que está ganhando dinheiro com aquilo, só. Só. Porque não existe fórmula de nada. Ela pode até deixar a pessoa com aquela falsa ideia que não, agora sim, minha vida vai... Aí daqui a pouco você encontra, e aí? Cara, deixa ela sair na rua. Primeiro cara que dá uma fechada nela no trânsito, acabou a felicidade pra ela. Aí já vai ali no fígado, já vai começar a sentir gastrite. Cara, a internet é um negócio muito louco, né? Pra você ver, quando você fala a busca pela felicidade, se você ficar aqui até o final, você vai saber que você vai ser feliz, que você vai conquistar, que você... As pessoas, cara, por mais incrível que possa parecer, elas caem nessas armadilhas. E vão ficando cada vez mais decepcionadas. E o pior, isso é desinformação. Aqueles vídeos de 10 coisas que você tem que fazer para ser feliz. Meu Deus, meu sonho se tivesse 10 coisas só. Sucesso, né? Sucesso, então, assim, é outra armadilha bruta, né? Ixi, sucesso, fama, riqueza, né? Todo poder. Mundo quer. Todo mundo quer, mas tudo isso te afasta de fato da felicidade. Né? O Epicuro, também um outro pensador, né, do período já helenístico, ele vai dizer isso, falar, olha, existem 3 tipos de desejo. Desejos naturais e necessários. Comer, beber, dormir, se proteger contra o frio, né? São desejos naturais.
e necessários que você tem Que ter. Tem que ter, você Claro. tem que satisfazê-los. Senão você está com morre. alguma doença. Não, você morre, né? Se você parar de comer, você morre. Se parar de se hidratar, você morre, né? Existem os desejos naturais, porém não necessários. Que é só comer comida chique, né? Só beber bebida cara, Ou só seja- usar roupa cara. Ou seja, aí você já acrescentou ao ser humano uma coisa também não natural, né? Não natural. Né? Você tá fazendo coisas que você precisa comer, mas você não precisa comer lá no melhor restaurante da cidade todos os dias. Não, eu só vou ser feliz se eu conseguir almoçar todo dia fora e comida que me der na telha e tal. Esse Não. negócio de só me alimentar não me agrada. O arroz com jurubeba e um piquezinho com a carninha ali cozida, um franguinho caipira. Não, isso não me alimenta, não. Se você ficar nessa, você já tá começando a ficar errado. Ok. Né, Esse é o segundo tipo de desejo, De desejo. segundo Epicuro. Segundo Epicuro, os desejos naturais e não necessários. Aí tem o terceiro, que são os desejos não naturais e não necessários. Quais são? Você vai lá ver você ter lucro em cima de tudo, né? Você ter poder, você ter fama, você ter sucesso, você, sabe, buscar coisas que não vão. Você ter a Ferrari, né? Você ter a Lamborghini. Isso não é felicidade, isso não é um desejo que não é natural e que também não é necessário. Porque todo desejo natural tem que ser, todo desejo necessário tem que ser natural. Mas assim, quando você busca esses desejos que não são naturais e nem necessários, você está se afastando mais ainda da felicidade. E aí, de novo, professor, eu quero valorizar esse pensamento aí. Imagina o quanto isso é importante quando isso entra na sua mente como um conhecimento e você consegue compreender o que está sendo falado. Esse cara, para você que está acompanhando, disse então, existem 3 tipos de desejo. O natural não necessário e o desejo não necessário. Tá, mas isso não significa que você não possa, dentro do lógico, do natural, querer comer uma comida diferente. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Também você pode desejar um carro novo, uma casa melhor e tal. Você só não pode transformar isso em algo ruim para você meter dentro da caixinha da felicidade. É só isso que você não pode fazer. Exatamente. Porque quando você quer alguma coisa que é inalcançável, você está criando um problema para a sua vida toda, jovem. Entendeu? É essa que é a real. É assim, cara, eu queria ter uma Ferrari. Tá bom. O que você faz na vida? Não, eu sou marceneiro. Beleza, marceneiro. Ok. E você quer ter uma Ferrari. Tá. A Ferrari custa na faixa aí de 500, 600, 1 milhão. Tem Ferrari até bem mais caro do que isso. Tá. Faz aí uma relação de quanto você ganha, quanto tempo isso demoraria e se compensa, por exemplo, se você teria condições de pagar os custos, tipo... pneu, óleo. Imagina só o IPVA. Vixe, mano. Entendeu? O PVA, seguro, etc. Ou seja, aí você vai perceber que esse negócio é inalcançável. Agora, você também poderia ser o melhor marceneiro do mundo, por algum motivo. E aí você ganharia milhões. E aí você teria todas as Ferraris que você quisesse. Mas olha a diferença em querer ser o melhor marceneiro do mundo e em ter uma Ferrari. Existe uma diferença brutal nesses 2 desejos. O primeiro desejo, ou seja, eu quero ser o melhor marceneiro do mundo, vai levar você a práticas melhores, aprender mais, conhecer mais. Não, eu preciso conhecer mais as madeiras que eu estou trabalhando, como é que elas reagem e tal, não sei o quê. O que é bom para isso, o que não é. E vou aprimorando, estou adquirindo conhecimento. Aí, um belo dia, alguém fala, cara, esse cara é o melhor marceneiro do mundo. E aí as peças que você produz vão valer milhares de dólares. E você vai ganhar milhões e você vai ter todas as Ferraris que você quer. Agora, desejar uma Ferrari sem ter condições de ter uma é uma doença. Sim, entendeu? A felicidade está nisso, de você alcançar aquilo que você consegue. Né? Você falou tudo. Né? Felicidade é você ser feliz com aquilo que tem. E se é uma coisa que... Alcançar aquilo que você está perseguindo. Alcançar aquilo que você está perseguindo. Não é? Se for alguma coisa
Assim, não só questões materiais, mas principalmente essas questões relacionadas a poder, sucesso, não é? Coisas que não são objetivas. Quanto mais o seu sonho ele é imaterial, mais isso vai te afastar, porque você não vai conseguir ser a pessoa mais poderosa do mundo. E se conseguir, da noite pro dia você pode perder tudo isso. Não, e outra coisa, e quando você chega naquele ponto lá, quando esse desejo é insano, vamos dizer assim, né, para ser bem curto e grosso, o que acontece? Quando você conquista, ele não representa aquilo que você imaginava. Exatamente. Esse é o maior problema da maioria das pessoas. Não, eu seria muito feliz se eu tivesse o iPhone 15. Nossa, aí tá, aí você compra o 15. 6 meses depois eles lançam o 16 e aí você tá ferrado, irmão. Entendeu? A Ferrari é a mesma coisa. No primeiro dia é beleza, no segundo dia ótimo, na primeira semana tá todo mundo dizendo, cara, você é o fodão, você comprou uma Ferrari, puta que pariu, você é o cara e tal. Só que um mês depois isso não acontece mais. Eu falo, mas é a Ferrari. Tá, mas tudo bem, eu já cansei de ver essa Ferrari. Então, aliás, eu tô achando até essa Ferrari meio feia agora. E aí a pessoa fala, cara, mas... Então, não, peraí, olha, a Ferrari deixa de provocar aquele sentimento que você está entendendo erroneamente como felicidade. Aquilo foi uma satisfação passageira. A hora que você acostumou com aquilo, acabou. Entendeu? Então, é muito louco, né? Como que você, sabendo disso, você corre atrás disso. Sim. E aqui, qual que é a sua comida favorita? Seu prato, assim, favorito? Cara, você sabe que eu não tenho um prato favorito? Não, mas eu gosto de um monte de coisa. Sei lá. Eu gosto muito de arroz, né? Saladas, assim, eu acho que eu sou meio coró, sabe? Meio coró. Coró, pessoal, assim, ó, para você de repente você tá vendo esse vídeo numa parte do Brasil que a pessoa não conhece esse termo, né? É uma espécie de lagarto, né? Esses que dão em folhas e tal, que gosta de comer folhas, né? Legume, verdura. Então eu sou meio coró. Amo saladas, entendeu? Maravilha. Um ótimo exemplo, arroz e salada. Você come arroz e salada, você se sente feliz. Sim, sente claro. uma saciedade. Mas depois... Eu sinto a felicidade quando eu estou consumindo aquilo. Isso, entendeu? Exato. Mas também, mesmo sendo uma coisa que a gente gosta, que traz felicidade pra gente, eu acho que aqui a gente pode estabelecer outras relações com o trabalho, né, com outras coisas, não é? Você come um prato de arroz e salada. Beleza, me trouxe felicidade. Come o segundo. Come o terceiro. A hora que você saciava, não, peraí, ué. Aí no terceiro, quarto prato, você já tá assim, meu Deus, não quero mais saber, não quero nem pensar em arroz e salada mais. Não é? Mesma coisa. Né? Por mais que tenha alguma coisa que você faça que te traga também essa felicidade, por mais que ser um marceneiro bom te traga essa felicidade, você não pode estar feliz quando você tá lotado até a tampa. Com certeza. Né? Então, por isso, assim... saber equilibrar as coisas. Até uma coisa que te traz felicidade pode te escravizar e pode te trazer mais infelicidade ainda. E aí a gente volta no conceito do Epicuro aí, ó. Você tem 3 desejos a serem considerados. Olha só o tanto o conhecimento é importante. Tudo que ele está dizendo aí tem a ver com isso. Ó. Os naturais não necessários e os não necessários. Quando você esquece esse conceito lá, sendo marceneiro ou sendo degustador de arroz e salada, ou sei lá o quê, você vai se dar mal. Vai se dar mal. Se você leva uma coisa ao extremo, sendo ela o extremo negativo ou o extremo positivo, você vai se dar mal. Você tem que ter o equilíbrio das coisas. Você não pode, eu quero alcançar toda a riqueza do mundo, todo o poder. Não dá. Ou seja, o equilíbrio das coisas é fundamental na busca pela felicidade. Pela felicidade, o equilíbrio. Você não pode fazer aquilo até exaustão todos os dias da sua vida. Isso não é a receita para a felicidade. Né? Professor, repara que alguns conceitos filosóficos que o senhor está colocando aí, né? Posso dizer você, porque, porra, estou com o dobro da sua idade, mas enfim, quando eu te chamo de senhor ou de professor, é porque eu respeito a sua condição. Obrigado. Não tem a ver com a sua idade, né? Então, veja bem, alguns conceitos que você colocou aí,
eles são marcadores na busca pela felicidade. Então tem uma marca aqui, pelo caminho afora. Se o papo vai indo adiante, e você daqui a pouco sai com mais um conceito e é outro marcador. Ou seja, por que eu estou insistindo nisso? Porque tem que ficar muito claro aqui, né, que a busca pela felicidade, ela vai passar pelo conhecimento filosófico, pelo pensamento filosófico, por aquilo que já pensaram por nós, né? Aquilo que nos deu a condição que nós, de humanos, ou que nos deu a humanidade que nós possuímos hoje. Ou seja, nós já estamos qualificados para encontrar essa felicidade. O problema é que a gente não sabe como fazer, a gente não tem esse conhecimento, a gente cagou e andou, é o aluno lá de novo. Professor, para que eu vou precisar dessa fórmula aí de Bhaskara ou Bhaskara? Para que eu vou precisar disso? Entendeu? Por que eu vou precisar saber o que esse Aristóteles pensou? Cara, é um marcador para sua vida. É um marcador. Entendeu? São pontos que você vai seguindo aí para chegar lá no seu objetivo. Exatamente. E isso, a gente falando, me lembrou uma coisa, que é o seguinte: a gente vai estabelecendo esses marcadores, e quando você vai lá nas próprias obras, né, vai ver lá a Ética Nicômaco, vai ver outras obras, você vai percebendo que o Aristóteles, ele nunca está falando, olha, código de conduta, faça isso, faça aquilo. 2 mais 2 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4, não. Ele é um filósofo muito lógico. Né? Ele é considerado um dos pais da lógica, essa lógica binária até que a gente usa em computadores. Né? Ele cria lá o quadrado aristotélico, quadrado das proposições. Ele é um cara muito lógico, mas quando ele vai falar de ética, ele não segue essa lógica toda, assim. Porque ele sabe que aí a conversa é outra. Né? A conversa é outra, tem uma carga de subjetividade. Não é uma obra que você vai, se então, né, todo S igual a P. Não é assim. 2 mais 2 igual a 4, não é assim. Ele vai te dando exatamente como você disse, marcadores. E ele fala justamente que a ética, a palavra ética aqui, ela deriva do ethos, do grego. O ethos, né, tem até uma área da biologia, que é a etologia. A etologia, ela estuda o comportamento e como cada animal ocupa o seu lugar na natureza. Né? Então, um leão, ele é um animal que caça, ele é um animal carnívoro. Não é? Uma girafa, ele é um animal herbívoro, e, né, a girafa nasce já correndo do leão, né, literalmente. A girafa mãe tá dando a luz ali, a girafa filha cai no chão e já tem que começar a correr pro leão não pegar. Então, cada animal na natureza tem o seu lugar. E o ser humano é um animal, e ele tem que ter o seu lugar. Só que o ser humano é racional. Como o ser humano é racional, ele vai buscar o seu próprio lugar na natureza. Né? Então, sendo marceneiro, sendo filósofo, sendo músico, sendo físico, não é? Trabalhando com várias áreas do conhecimento. E isso tem a ver com a satisfação que ele vai sentir sendo aquilo, né? Sendo aquilo. Ou seja, é outro marcador para você ir em direção à felicidade. Exatamente, é outro marcador. E lembra quando eu falei de eliminação da potência? Quando alguma coisa ruim acontece com você e aquilo elimina a sua potência, elimina a sua vontade de viver, né? A vida potência, filosoficamente falando, tem a ver com vontade. Perfeito. Né? Tem 2 conceitos, que é o de ato e de potência. Né? Por exemplo, esse copo aqui, em ato ele está pintado de preto, mas em potência ele está pintado de amarelo. Eu posso pegar uma tinta amarela e pintar ele aqui de amarelo. Né? Então, potência é tudo aquilo que pode. Entendi. Né? E o ato é tudo aquilo que é. Né? Entendi. Então, tudo que está em ato pode se transformar em outra coisa. Deixa eu ver se eu compreendi exatamente o que o senhor está dizendo. Então, por exemplo, potência, força de vontade, potência ou ato de potência? Potência. Força de vontade é potência. O que eu faço com ela é ato de potência. É isso? Exato, perfeito. É o que se transforma em ato. Entendi. Perfeito. Né? Então, a gente fala, basicamente, eliminação de potência é você tirar a vontade de viver da pessoa. Perder a força de vontade. Perder a força de vontade. Né? Então, o caminho dessa ética que Aristóteles está dizendo, né? A ética aristotélica também é conhecida como a ética do amigo.
Ó, né? Então, assim, de novo esse cara era do caralho. ele era do caralho. Então, assim, ele não tá dizendo que, né? Porque o amigo você não tem ele pra sempre. Assim, tá, nato, né? Não, o amigo ele é aquela coisa que você tem que manter. Você tem que alimentar aquela amizade. A conquista dessa amizade, ela é permanente. Ela é permanente, ela é diária. Porque se você vai pisando na bola com seus amigos, você vai perdendo todos eles. Vai perdendo todos eles, porque eles são pessoas que estão com você porque alguma coisa ali Tem a na ver. relação entre vocês dois, né? Geralmente ele também defende que não pode ter vários amigos, porque fica difícil. Claro. Né? Tem que ter poucos amigos, aqueles que são de verdade mesmo. Então, se você vai pisando na bola com esses amigos, é claro, eles vão se afastando. Por quê? Porque eles não estão com você por uma questão natural, né? Por uma questão biológica. Não é seu pai e sua mãe. Eles estão com você porque você está sendo uma pessoa legal. Se você passa a não ser essa pessoa legal, eles vão se afastar de você. Né? Se você passa a ser uma pessoa desagradável, eles vão naturalmente se afastar de você. Né? Então, essa questão desse cuidado da eliminação de potência é justamente a gente não ser aquela pessoa que quer acabar com a vontade do outro de viver. Não ser aquela pessoa que quer acabar, né, com a potência da outra pessoa. Não ser aquela pessoa que ridiculariza o sonho dos outros. Né? Não ser aquela pessoa que fala, olha, de onde você veio, você nunca vai alcançar isso. Ou seja, você está descrevendo aí um chato. Um chato, você não é pra você ser chato. Exatamente, Aristóteles está te falando, olha, não seja cuzão. Né? Não seja cuzão. Seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa legal. Olha, tem coisa que a gente sabe que é muito, né? Além do que a gente pode pensar, mas a gente mesmo assim ainda pode pensar, que nem você falou, sonhar não paga. Você não paga imposto pra sonhar. Agora, realmente é muito triste, né? Certas pessoas que só jogam os outros para baixo, cara. Só põe defeito, só vê a coisa ruim. Ou seja, quando você não consegue enxergar o que aqueles que te rodeiam ali, quando você não consegue enxergar o que essas pessoas têm de bom, cara, elas não vão querer estar do seu lado, sabe? Porque realmente é isso mesmo. Isso vai ter na sua família, vai ter no seu trabalho, vai ter, né, na sua escola, na sua faculdade, qualquer círculo social que você estiver, vai ter pessoas assim. Ou seja, pra te julgar, te ridicularizar. Ou seja, outro marcador, né? Ter bons amigos. Bons amigos. Agora, cercar de boas pessoas. Ok, agora para você ter bons amigos, né? Os seus atos de potência precisam ser bons para essas pessoas que você está chamando de amigo. Exatamente. Ok? Então tá aí o outro marcador na busca pela felicidade. Nós estamos falando da sua própria felicidade. Exatamente. Porque se você perde amigos, né? Ou se você é considerado um chato pelos seus amigos, eles já não são tão amigos seus, porque estão fazendo com você o que você está fazendo com eles. Então, você já foi numa outra direção que não é a felicidade mais. Exatamente. Então, tá aí um outro marcador. Um outro marcador. Olha que doideira. Assim, se a gente for pegando a filosofia, dá para estabelecer, né, na vida cotidiana os marcadores, é o que a gente está fazendo aqui. Isso. O principal deles, professor, que o senhor disse hoje aqui, é a questão dos desejos. Dos desejos. Os naturais não necessários e os não necessários. Cara, esse pensamento, assim, eu ainda vou degustar isso dias. Entendeu? Sim, é um pensamento fantástico que a gente não só dias, né? A gente tem que levar isso pro pra vida. Quanto mais a gente degusta, mais ele está inserido no seu contexto. Mais ele está inserido, mais a gente absorve ele, né? Com certeza com certeza eu ainda vou ajudar algumas pessoas por causa do entendimento disso. Maravilha. Entendeu? A gente tem que espalhar o conhecimento, claro. Tem que espalhar o entendimento. Você passa a fazer, você passa a construir com eles. O conhecimento aumenta a potência, jovem, não é não? Exatamente. Porque se você tem conhecimento, você é um sujeito muito potente. Agora, os seus atos podem ser na direção correta ou não. Ou não. Né? Mas que o conhecimento vai te trazer potência, é certeza. Sim, e você tem que viver uma vida em conformidade com aquilo que você pensa e fala. Né? Não adianta nada eu vir aqui e falar essas coisas se no meu cotidiano eu sou completamente oposto. Eu sou aquele cara que sai buzinando, xingando todo mundo no trânsito e eliminando a potência dos outros na vida.
né? Eu tenho que também, se eu tenho esse entendimento, o primeiro passo que a gente tem que ter é tipo assim, olha, então vamos seguir esse passo, certo? Eu entendi esse marcador, então deixa eu ficar nesse marcador aqui e buscar o próximo, e depois buscar o próximo. Se eu quero ter uma vida feliz, não é só ter esse entendimento e deixar ele lá. Não, eu tenho que ter esse entendimento e ir atrás. Claro. Correr atrás dele, né? E se aproximar dele. E afastar de pessoas que eliminam essa vontade de viver. Se o conhecimento não te traz a capacidade de compreender, ele não serviu para nada. Não serviu para nada. Que nem você falou no início, né? Não adianta eu ter lido todos os livros de filosofia, não adianta eu conhecer todas as obras, né, filosóficas. Se isso não me trouxe compreensão de nada. Se não gera ressonância. Se eu sou só um repetidor daquilo, né? Porque, aliás, isso é uma coisa que as pessoas... Eu ouvi um professor de filosofia uma vez dizendo o seguinte, né? Olha, não sou eu que estou dizendo isso, é o filósofo tal. Não sou eu que estou dizendo aquilo, é o filósofo tal, né? Tanto é que os professores de filosofia, os estudantes de filosofia, né, quando citam algum filósofo, ele faz questão de fazer isso. Fulano ia dizer isso, Beltrano ia dizer aquilo e tal, né? Ele está ali, não é que naquele momento ele está isento da autoria daquele pensamento, né? Agora, quando o sujeito está isento daquilo, mas ele raciocinou ao longo da vida, ao longo dos estudos sobre aquilo, ele está isento, mas você olhando para ele, você sabe que ele tem lastro, que ele tem estrutura, que ele não é um papagaio de repetição. Entendeu? Então, o conhecimento, isso é que eu chamo de compreensão, do conhecimento que trouxe compreensão, né? Então, imagina, um professor de filosofia ou um filósofo que estudou filosofia, né, que estudou os filósofos e tal, não sei o quê. Esse cara, quando ele compreendeu de verdade aquilo, ele se transforma num foco de potência, muito, muito, muito grande, né? Muito, é absurdo. Quando você traz aquilo para sua vida, isso vai trazer ótimos resultados. Eu arrisco a dizer que é quase impossível trazer maus resultados. E a gente também tem que entender esses maus resultados. Com certeza. Né? Porque... E a compreensão te dá isso. E a compreensão te dá isso, porque, olha, tem coisa que foge. Tem coisas que fogem de você, que fogem da sua compreensão sobre a realidade, que fogem da sua vontade, que fogem das suas ações. Né? E aí a gente tem que entender uma coisa, não adianta, né? Não quer dizer que se eu sempre fiz coisas boas, que eu vou sempre colher coisas boas. Com certeza. Não, às vezes você tá de boa e aí acontece uma coisa ruim, mas a felicidade está em você entender que, olha, eu não fiz nada para causar aquela coisa ruim. Mas aconteceu. Já que aconteceu, vamos administrar. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Vamos digerir. Vamos resolver. Problema a gente tem que resolver, não é, né, colocar numa caixinha guardada, né? Não, você tem que resolver, você tem que abrir aquela caixinha do problema e resolver ele. Problemas são feitos para a gente resolver e não para a gente, né, paralisar diante daquilo. Se você for considerar que a sua busca pela felicidade não vai ter problemas, você vai ter que você vai ter que passar por um rio, você vai ter que passar por um lamaçal, nesse caminho aí, assim, né, você vai ter dificuldades, com certeza. Agora, se você não perder seu foco, né, se você tiver compreensão do que está acontecendo, se você tiver a base do conhecimento que você precisa ter para te dar essa compreensão, cara, a possibilidade de você não ser uma pessoa muito acima da média, né, na questão da satisfação pessoal, porque todo mundo vai falar, eu queria ser feliz. Mas o que é feliz? Não sei, mas eu queria ser feliz. Cara, se você não sabe, como é que... eu não sei em que estágio de satisfação eu queria estar na minha vida. Então, eu estou buscando o quê? Eu não sei o que eu estou buscando. Tem uma piada, tem uma piada que um super ultra secreto agente português, né, veio ao Brasil numa missão hiper secreta, né, e aí o avião pousou no Galeão, no Rio de Janeiro, e esse agente ultra hiper secreto sai do avião, né, e passou pelo saguão do aeroporto e tal, e foi num ponto de táxi, pegou um táxi. Aí quando o motorista do táxi perguntou para ele, falou assim, para qual endereço? Aí ele virou para o cara e falou assim, não te interessa.
Ou seja, é tão secreto, né, que é tão secreto que não ia virar nada. Não ia virar né? nada, não chega a lugar nenhum. Exatamente, não chega a lugar nenhum. Então, se você quer chegar a algum lugar, você precisa saber o que é o lugar, onde é o lugar, senão você não vai chegar lá nunca. E essa insatisfação, e essa situação, aliás, ela é provocada, né, quando você, olha o tanto que isso é importante, hein? Quando você não entende claramente o que o Epicuro falou lá. Ó, os desejos são naturais não necessários e não necessários. Quando você não entende isso, por que eu estou falando isso, professor? Sabe por quê? Porque se nesse programa aqui que a gente está fazendo, só isso ficar na cabeça das pessoas, Ixi. a gente já conseguiu muita coisa, entendeu? Porque quando você faz essa reflexão, você fala assim, mas peraí, então agora eu estou entendendo. Por que eu fico tão insatisfeito todo dia? Porque eu estou me deixando levar por coisas que eu não deveria. Que eu não preciso. Eu estou tendo um tipo de atitude, eu estou usando a minha potência contra eu mesmo. Exatamente. Entendeu? Ou seja, esse raciocínio, né, ele vem a partir de um conceito que, porra, tá de graça aqui, ó. Que esse cara já pensou lá, sei lá quantos 1000 anos atrás, entendeu? Exatamente. E detalhe, você não. O mais legal, você não precisa ser um grande filósofo de história, de produção de sexo. Não. Tem uma amiga minha, professora da educação infantil, esses dias ela colocou no Instagram dela, assim, os alunos dela, né, escrevendo assim, a pergunta era, o que você quer ser quando crescer? É uma criancinha, nem sei quem que é, escreveu assim, eu quero ser feliz quando eu crescer. Pronto. A hora que ela colocou, eu falei assim, menina, uma criança já sabe. Tem muita gente adulta, marmanjo aí que não sabe. Agora é engraçado, uma criança dizendo, eu queria ser feliz. Aí na minha cabeça vem a seguinte pergunta, né? Mas aí já é um outro lado meu. Como assim? Você não é feliz? A gente está buscando a felicidade. Então se essa criança entende que ela não é feliz, talvez ela precisa ser observada, né? Porque, exatamente. Entendeu? Assim, para onde foi meu pensamento? Aí é um outro leal, vamos dizer assim, né? Escuta, peraí, uma criança dizendo cujo objetivo é ser feliz, por que ela não se sente feliz? Seria muito diferente se ela tivesse dito, se a resposta tivesse sido assim, quando eu crescer, eu gostaria de continuar feliz. Continuar feliz. Ou seja, ela teria noção de que ela tem é a felicidade. E aí, professor, talvez a gente encontre um dos problemas que nós adultos temos, né? A gente não entende a felicidade lá na infância como felicidade. Lá na infância já começam a colocar na nossa cabeça que ser feliz é ter as coisas. Sim. Entendeu? Então, provavelmente é o que aconteceu com essa criança. Ela pensa que não é feliz porque, quando eu crescer eu quero ter uma casa, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter as coisas, eu quero ser feliz. Ou seja, ela associa a felicidade ao ter. E esse é o caminho errado. Então, já que você falou, e eu sei que você tem pesquisado formas novas da educação básica e tal, né? Tá aí uma coisa a ser pensada. Sim. O que a gente está dizendo para as nossas crianças em relação à felicidade? Em relação ao que é ser feliz? Será que nós estamos ensinando às nossas crianças que ser feliz é ser o número 1, é fazer sucesso, é ter as coisas, é ter a Ferrari, é ter o melhor iPhone, é ser o mais bonito, o mais forte, o mais isso, o mais aquilo, é ser o Neymar, tal, entendeu? Será que nós estamos ensinando às nossas crianças isso? Ou seja, então nós estamos ensinando milhões de pessoas todos os dias a serem infelizes. Sim. E isso me lembra o pensamento de um outro autor, agora já mais contemporâneo nosso, que é o Immanuel Kant. O Kant, ele era um autor prussiano, né? Hoje em dia seria considerado alemão. Ele escreve em alemão. Ele tem uma vida muito pacata, assim, no geral. Ele nunca sai, ele era de uma cidade pequena da Prússia, chamava Königsberg. E ele era metódico.
Todo dia acordava, trabalhava, voltava, de tarde fazia um passeio, depois do almoço fazia um passeio, ia até a ponte de Königsberg, voltava. Né, o pessoal até, assim, a gente brinca, né? O pessoal da cidade devia regular o relógio a hora que ele passava, né? De tão pontualzinho que ele era. E ele vai falar justamente, ele tem vários textos, vários escritos. Quando ele fala sobre ética, que é essa questão, né, ele já tem uma outra abordagem que é um pouco diferente do Aristóteles, mas ele tem um conceito que é muito interessante, que é o conceito de autonomia. Né? Quando você vai observar a etimologia da palavra autonomia, o auto se refere ao próprio, né? O automóvel é aquele que se move por conta própria. Então, o auto é o próprio. E esse nomia vem de nomos, que no grego significa lei. Então, assim... Significa? Lei. Lei. Né? Então, a autonomia seria você... Se autorregular. Se autorregular, exatamente. Nossa, a autorregulação. Esse Kant também era do caralho. Era do caralho. Kant é massa. Kant, ele vai trazer muitas coisas pra gente. Ele faz muitas reflexões. Mas essa é muito interessante, porque ele fala uma coisa. Olha, existem dois tipos... As pessoas, elas funcionam na base de dois tipos de imperativos. Né? O imperativo é uma coisa que a gente faz, é uma ordem. Né? Vai dizer, olha, as pessoas elas têm os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Os imperativos hipotéticos são aqueles que a gente faz algo esperando outra coisa. Entendi. Não é? E os imperativos categóricos é quando a gente faz alguma coisa porque ele admite que a gente tem a noção do que é o certo a se fazer. Então a gente sabe o que é o certo a se fazer. Naturalmente a gente sabe o que é o certo, mas a gente não faz. A gente resolve escolher aquilo que vai ser mais conveniente. Então que é o imperativo hipotético. Deixa eu dizer para você, para o senhor aqui, professor, como eu entendi isso, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam claramente o que você acabou de dizer. Vou falar uma palavra e ela contém esse negócio aí, esmola. Ou seja, quando você dá uma esmola, você está fazendo isso por que motivo? Você está dando essa esmola porque é o certo a fazer ou porque você está querendo ir para o céu? Exatamente. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Pois é. Se você deu a esmola, se você ajudou alguém querendo comprar um lugar no céu, já está no inferno. Pois é. Se você ajuda porque é o certo a se ajudar. Olha aí mais um marcador, hein? Mais um marcador. Né? A gente vai fazendo um mapa daqui. Com certeza. É exatamente isso. Ele chega a dar esse exemplo. Né? Não especificamente da esmola, ele fala da questão de uma criança mesmo. Chega uma criança, você trabalha numa venda, né? Uma mercearia, chega uma criança lá com, vamos colocar em reais, né? Chega lá com R$100 e vai comprar umas balinhas, sei lá, R$2 de balinha. Você pode devolver o troco certo. Ou não. Ou não. É uma criança, não vai nem saber, não sabe nem o que é dinheiro. Se você devolve o troco errado, nem vai ficar sabendo. Mas você pode pensar, poxa, mas o pai, a mãe... Ou é desonesto, ou não. Simplesmente é desonesto. Né? Se você pensa, olha, o pai, a mãe vai vir aqui reclamar comigo, então por isso eu vou devolver o troco certo. Então você está fazendo pelo motivo errado. Você está fazendo certo pelo motivo errado. Exatamente. E agora, não, peraí. Como assim? Nem passou na minha cabeça devolver o troco errado. Por quê? Comprou R$2 de balinha, me deu uma nota de R$100, de troco. Toma. Ou seja, isso é imperativo categórico de, né? Observar, olha, é o certo. Nem me passou pela cabeça fazer a coisa errada. Entendi. Né? Então, assim, você se guiar, né? A ética do Kant, a gente chama ela de ética deontológica, a ética do dever. Tá falando aí, professor, eu tô lembrando aqui dos políticos, né? Cara, eu vou te dizer, todos os políticos que por acaso passarem por aqui, né? Tem um cara que viveu lá, não sei que época, na Prússia e tal, que falou que tem dois tipos de imperativo. Tem o categórico e tem o hipotético, né? O categórico é quando você diz assim, eu quero ser eleito para ajudar as pessoas. E aí você faz o que você falou. Ou eu quero ser eleito para ajudar as pessoas
E não é isso que você vai fazer, né? Então, pelo motivo certo, né? Então, tipo assim, ó, escuta, por que você quer ajudar as pessoas? Não, porque eu acho, né, que se uma pessoa fizer isso, ela vai ser exemplo, ela vai criar uma lógica para o coletivo, etc, etc, etc. Agora, quando você usa isso para ganhar voto, você está fazendo o contrário. Entendeu? Então, na vida cotidiana, é muito importante, né, professor? Muito importante. É muito importante. Você fazer porque é o certo, nossa, se você fizesse metade das coisas do seu dia a dia porque é o certo, nossa. Assim, ó, é fácil tomar a decisão, né? Você já tem o marcador. Tem. Né? A autonomia. Autonomia, né? você criar. aí. Então, assim, ó, para você que é religioso, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você pode fazer merda, mas você vai escolher não fazer. Exatamente. Então você pode fazer merda, mas escolheu não fazer. Ou seja, por que você não fez merda? Porque o correto é não fazer merda. Exatamente. Pronto. Pronto. Só isso. Só isso. Mais um marcador na busca pela felicidade, viu? Professor, é o seguinte, Rodrigo, 1h e quanto nós estamos conversando? 1h30. 1h30, professor. 1h30, olha só. Veja bem. Agora, é assim, ó, como é que funcionou aqui o nosso programa? A gente falou muito sobre poucas coisas, certo? Certo. Muito sobre poucas coisas. E isso é muito bom. Por quê? Porque aquele conceito lá, né, dos desejos necessários, dos necessários e não Naturais e dos naturais não necessários e dos não necessários. E esse conceito agora, né, que vem de Kant, se a gente conseguiu passar só isso, está passando de bom. Nossa, demais da conta. Entendeu? Você tá doido. Seus alunos, eu espero que seus alunos assistam esse programa e dizem assim, olha lá o cara. Entendeu? Aí, tomara. Tomara que não só assistam, mas que tragam para a vida deles Com também. Com certeza. Porque assim, se a pessoa prestar atenção, ela melhora. Sim. Melhora o seu estado geral, melhora o seu estado de percepção daquilo que a rodeia, ela começa a entender um monte de coisas, ela comete menos erros. Isso é fantástico, né? Fantástico, não tem impacto na vida de todo mundo que está, não só de quem assistiu, mas de quem está ao redor dessa pessoa que assistiu, né? É uma corrente que vai espalhando aí só felicidade para todo mundo. Professor, foi um prazer tê-lo aqui. Eu espero, aqui a gente costuma dizer o seguinte, ó, quando a pessoa vem para cá, por algum motivo, faz aqui um tema com a gente e tal, ela se transforma num colaborador. E a gente vai botar o nome dessas pessoas nos nossos programas aí, numa lista enorme lá de colaboradores. Por quê? Porque o conhecimento, o conteúdo, é tudo que a gente tem aqui como objetivo, né? E para que isso seja dividido com as pessoas. E essa é a melhor maneira da gente fugir do senso comum. Exatamente. Né? Da autoajuda. Da autoajuda. Assim, se por acaso alguém se sentir algum tipo de coisa nesse sentido, por favor, tá? Vai estudar, vai ter conhecimento, não acredita no que eu estou falando, né? Porque quando você acredita, se eu tiver errado, são 2 errados a partir de agora, né? Então, assim, aqui eu tento tomar o maior cuidado possível para não falar besteira, para não falar bobagem, para não... eu já tive experiências, professor, de gente de estar entrevistando médico e tal, e o cara vai falar no nome de um remédio, fala, não, fala a substância. Fala só a substância, não fala o nome do remédio. Porque eu tenho certeza que é o que você fala assim, ó, o remédio A é bom é usado para emagrecimento, milhares de pessoas vão na farmácia comprar aquilo se puder vender sem receita. Exatamente. E isso é um erro brutal, isso é automedicação induzida, entendeu? Então, assim, eu tomo todos os cuidados, eu já tenho anos e anos de experiência nesse sentido. E quando você fala de conceitos ainda filosóficos, ainda é mais complicado ainda. Porque por isso é que eu tento, quem sou eu para estar traduzindo, mas eu tento passar o meu entendimento exatamente para facilitar. Esse do Kant, por exemplo, a esmola, cara, por que você dá esmola? Se você dá esmola porque você
que você tem convicção de que aquilo é o correto a fazer naquele momento, ótimo. Agora, se você está esperando que alguém vai te levar para o céu por causa disso, você está fazendo pelo motivo errado, e aí não é por aí. Não é por aí, você vai por outro caminho. Você vai por outro caminho. Então, professor, foi um prazer, muito obrigado por estar aqui e por dividir conosco o seu conhecimento. Obrigadão, eu que agradeço, uma enorme alegria poder estar aqui, conversar com vocês, foi excelente, perfeito. O Aristóteles mesmo fala, né, que quando você faz coisas virtuosas, assim, você é conduzido à excelência. Eu tô me sentindo hoje, assim, mais próximo da excelência ainda. Que bom. Animou o meu dia, minha semana, meu mês aí, demais da conta. Tô muito feliz. Muito bom. Sempre que precisar também, pode chamar aí, se tiver algum tema espinhoso, assim, a gente puder trabalhar com a filosofia, pode chamar que eu tô aí. Com certeza teremos, com certeza. Teremos. Para você que esteve conosco aqui nesse vídeo, muito obrigado de novo pela sua paciência, né? E se você puder dar like aí, se você acha que alguém precisava ouvir o que foi dito aqui, dá like, porque aí o YouTube raciocina assim, ó, o algoritmo lá. Não, se deu like tem relevância, então vou mostrar para mais pessoas. Então dê o seu like, se gostou, se não gostou, dê o like também, né? Inscreva-se no canal e meta o dedão aí no sininho das notificações, porque você vai ser informado de todos os nossos programas novos aqui no Jurubebas, ok? No mais, muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Tchau! Jurubebas.